Olá, sejam muito bem-vindos ao New Waycast. Eu sou a Erika Andrade. Eu sou Douglas Andrade. Você que quer saber tudo o que está acontecendo no mundo, vai lá, @SouNewWay. Esteja conectado conosco. Nós nos encontramos todo sábado às 18 horas na Atitude TV. Se ainda não se inscreveu no nosso canal, já vai lá, ativa as notificações e fica por dentro de tudo que acontece em nossa igreja. Vamos apresentar o nosso casal? Vamos nessa. Eles estão atuando em franca expansão do reino de Deus. Amém. Em pouquíssimo tempo a gente pode ver a mão de Deus atuando ali na região que eles estão coordenando. Verdade. Pastores Felipe e Aline Pinheiro. Sejam bem-vindos. Muito bem-vindos ao New Waycast. Bem, obrigado aí pelo convite, Douglas, Érica, uma alegria, uma honra muito grande estar aqui com vocês, né, participando desse programa que tem abençoado, impactado tantas pessoas. Amém. Amém. Prazer estar aqui para compartilhar com vocês desse tempo e vocês, né, que são queridos nossos. Nosso bate-papo hoje é sobre mundo versus igreja. Eu sei que vocês gostam de igreja, não é? Mais que gostar de igrejas é cuidar da igreja, cuidar de pessoas, que é um desafio, não é? Sim. Imagino. Mas antes da gente entrar na vida ministerial, eu queria que vocês falassem um pouquinho da vida pessoal de vocês. Assim, O povo quer saber. Quer saber, O né? povo quer saber. Conta aí um pouquinho pra gente. Que idade que a gente se conheceu, amor? Então, eu tinha 17 anos quando a gente se conheceu. Novinho. Eu lembro bem porque ele foi no meu aniversário de 17 anos. E quem Ele era convidou convidado? ele? Então, a gente estava se conhecendo, assim, a gente estava começando Tava o se namoro. conhecendo, né? É, a gente estava começando o A gente namoro. não era crente, né? É. E aí nós não éramos cristãos e eu lembro dessa festa, né, que teve toda aquela bagunça, assim, né, de quem não é cristão, aquela... E ele todo tímido. E aí eu tenho essa lembrança, né, dele na festa, a gente lá, aquele início de namoro, mas foi com... Eu tinha 17 e você 22. 22 anos, conheci essa pequena jovem. E vocês não vieram de lares cristãos? Não. E como é que era na sua casa? Como é que era o relacionamento familiar? Você tinha irmãos? Como é que Então, era? eu tenho um irmão mais novo, meus pais não eram cristãos, né? Zero, assim, na verdade eu não conhecia nada mesmo do evangelho. E então, meus pais eram casados e tudo, mas a gente não tinha uma referência, assim, cristã. Então, eu conheci Jesus através dele. Que ele também não era cristão, mas aí tinha um vizinho, né? Eu tinha um vizinho que eu morava no 5º andar, esse vizinho morava no 4º, e ele teve um testemunho de vida, né, de mudança de vida, de transformação, que mexeu, né, com os moradores, com o bairro, e ele começou a me evangelizar, começou a me convidar, e nós nos convertemos. Aí ele me chamou para ir à igreja, era uma igreja batista também, e aí eu falei, poxa, eu recebi um convite, vamos junto. Só que ela não curtia muito, né, essa vibe. Ela não era. queria, ela não Na queria igreja. verdade, eu, inclusive, falava mal, né? Olha o que Deus Olha o que faz. Deus faz, né? E aí eu falava, não, e eu ia para casa dele, né, ficar lá, e ele ficava lá embaixo, e esse amigo, na época, pregando, falando, juntava um grupo de meninos, e ele falando de Jesus, e eu lá na casa dele, assim, muito chateado, e falava, vem pra cá, ele tá lá embaixo, não sei o quê. Ele era jovem também, o amigo? Não, ele já tinha uma idade e ele se tornou meu primeiro pastor, né? Que legal. Ele ganhou para Jesus. E aí foi essa caminhada, até que um dia a gente foi visitar a igreja. E se A gente apaixonou? foi. Aí não. Não. Ele achou que é automático, né? O tema é mundo versus Versus igreja. igreja, isso aí. Então, assim, você imagina, você uma está luta. imerso no mundo, vivendo essa batalha. Vivendo o namoro do namoro mundo. do mundo. Namoro do mundo. Quanto namoro do tempo de mundo. namoro vocês tinham? Quando ele aceitou, quando ele conheceu Jesus? tinha A gente um ano um ano, de um ano no namoro. máximo, um ano. Tá. E E aí a gente começa a ir à igreja, e aí tinha dia que... Aí depois ela começou a curtir A mais. terceira vez que nós fomos foi quando a gente aceitou Jesus. Que É. Primeira vez a gente foi, aí eu falei, eu não gostei, não sei o quê. Aí a segunda vez eu já comecei a gostar do louvor, porque o problema mais era eu. Ele já era mais quebrantado, já simpatizante e tudo. Tá. E aí comecei a gostar do louvor, e aí na terceira, aí já era, né? Aí Aí Deus... a gente foi ficando. Foi rápido. Foi então. rápido, foi rápido. Foi uma mudança, né? Realmente a gente teve o primeiro impacto. E aí eu compro uma Bíblia no mundo. Compro uma Bíblia e começo a ler a Bíblia no Novo Testamento. Quando eu começo a ler a Bíblia morando com meus pais,
eu me apaixonei pela palavra de Deus. E a palavra de Deus começou a me dar as cajadadas, né? Começou a me confrontar ali. Sozinho, você Sozinho, eu e a palavra. Olha que coisa E aí linda. Deus começou a ministrar no meu coração, falando comigo, e eu nas madrugadas, deitado no sofá, lendo. Até que teve uma madrugada que eu lendo o livro de Coríntios, o texto dizendo, os fornicadores não herdarão o reino dos céus. Ah, Olha só, você que está ouvindo Você aí, ó. que tá- Ouça bem. Os fornicadores. Esse testemunho nosso é forte mesmo. lindo. Eu leio, aí primeiro momento, o que é fornicador? Ah, pastor, tem que explicar O pra que, quem tá que é ouvindo, fornicador? gente. Porque, Novo convertido porque eu era novo entendia. convertido, não sabia. Só que a Bíblia que eu comprei era uma Thompson, era uma Bíblia de estudo. Então, no rodapé tinha Detalhes. detalhes. Explicação. Aí eu leio lá, o que é fornicação? Sexo antes do casamento. Falei, aí ali a paulada, tomei a paulada do céu, né? Tipo assim, Jesus, estou de boa aqui, Que só vim isso? mandar essa palavra agora. Te buscando. E agora, né? E aí eu recebo aquela palavra, mas aquela palavra ela entrou como uma flecha no meu coração e foi a primeira vez na minha vida que eu tive a sensação do pecado. Porque no mundo, é muito bom as pessoas saberem disso. Você está no mundo curtindo, bebendo, saindo com um, com o outro, talvez você não sinta o peso do pecado. Só que agora, a partir do momento que você passa a saber, a coisa muda, né? E aí eu recebo a consciência do pecado, eu estou em pecado. E aí aquela madrugada para mim foi muito ruim para dormir. Eu chorei, eu ajoelhei, eu pedi perdão a Deus. Senhor, eu não sabia que isso era pecado. Falei para Deus com aquela sinceridade. E aí no dia seguinte ela vai lá em casa, minha namorada. Aí ela vê que eu estava meio agitado. O que tá? Você tá estranho? Eu falei, tô estranho. Senta aqui, vamos conversar. Ela, o que houve? Falei, olha, Partiu dele. lê esse texto na Bíblia aqui. Cara, olha isso. Aí ela falou, mas o que é isso? O que é isso? O que é fornicação? Eu expliquei para ela. Aí eu falei, eu disse para ela, isso significa que a partir de hoje eu não toco mais em você até o casamento. Eu disse isso para ela. Vocês selaram ali um pacto de santidade. Uma aliança. Isso. Fizemos uma oração, pedimos perdão a Deus. Isso tinha 3 meses de igreja, né? Você aceitou Não isso era nem de batizado. boa, pastora? Sim, porque é interessante, assim, a gente se converteu de verdade. É tipo, aquela pessoa que não gostava, o Espírito Santo fez uma transformação, assim, e a gente passou a amar a igreja, estar na igreja. Como o pastor José uma vez citou esse termo, e é bem o que nos representava e nos representa. Nós somos igrejeiros. Então, a gente passava o tempo todo na igreja, fazia de tudo, né, amor? E aí, realmente, a busca, né? Por isso que é muito importante, realmente, a leitura, esse tempo devocional de busca, porque a palavra se revela pra gente, né? Como se revelou. E o interessante é que não foi ninguém dizendo para mim o que eu deveria fazer ou deixar de fazer, mas foi a palavra de Deus, o Espírito Santo tratando comigo. E aí a gente entra nesse voto, olha, a gente não se toca mais. E a partir de hoje, a gente também tem que ser estratégico. Eu ia falar, teve com estratégia, porque... É a estratégia. Não ficar uma sozinho. prova, assim, não né? ficar sozinho em locais, como a gente antes ficava. Evitar beijos calientes. Porque o nosso Isso. relacionamento antes de ter esse encontro com Jesus era um encontro mundano, né? Então, Normal, né? sexo. Sexo, normal, né? Coisa do mundo. Isso aí faz parte do mundo. Para o mundo isso é normal. Mas no reino de Deus isso não é normal, né? E aí eu falo para ela, olha, a gente vai encerrar, a gente não tem mais esse acesso, a gente precisa agora evitar esses beijos mais calientes, né? A gente não pode ficar mais em locais sozinho, e a gente começou a usar realmente essa estratégia. E teve algum momento assim que a gente percebeu que a gente teve esses momentos. Eu falei, não, segura, ela também. O Espírito Santo já estava presente ali, já falando com a gente. E aí o interessante foi que depois desse episódio, falei, agora eu também preciso acelerar o processo, né? Senão eu vou ficar mal. Senão eu vou Ficar sofrendo, vou ficar a vida... sofrendo. E aí eu lembro que 6 meses depois a gente noivou, né? Foi no aniversário, Meu aniversário. no seu aniversário. E aí eu fiz essa Surpresa. surpresa para ela, né? Aí a gente começou a noivar e logo depois, 6 meses depois, a gente casou. Então vocês ficaram o quê? 2 anos? A gente um ano de namorando ainda no No mundo mundo. E um ano. e um ano já convertido. Tá. 6 meses a gente noivou, 6 meses depois a gente casou. Olha como é que é importante a questão não só de tomar uma decisão, mas também de ir para a ação através de estratégias, né?
A gente conversou com outro casal, eles passaram o mesmo processo. E aí, eu até brinquei, ele falou que não andava mais de carro, andava de moto, porque no carro é a oportunidade de ficar sozinho, né? E aí eu dei uma estratégia para ele. Aí ele falou, vocês oravam? Aí eu falei, jejum. Quem tá de jejum não pode... Sim. Por um faz, gente. Sim. Entendeu? Isso aí. Namorar. Aí, tem uma irmã que mandou uma mensagem, o irmão mandou uma mensagem aqui, que a irmã agora tá fazendo jejum direto. Fala, irmã, você tá fora da visão, você é casada. Depois de casado, só com jejum, só com E consentimento. não pode se abster muito tempo, né? Isso que a Bíblia fala, não é? Isso aí. Então, irmã, você só que por tá um aí, ó, período. usando a estratégia do jejum com seu marido, Você tá em tá pecado. caindo por terra agora, em nome Esse de jejum Deus. não é de Deus. Não é de Deus. Mas aí a gente coloca esse propósito e aí nesse período, né, como que Deus foi abençoando as nossas vidas assim, prosperando. A gente comprou o nosso apartamento, né? Então com 23 anos a gente já tinha o nosso apartamento. E eu lembro que a gente também não tinha dinheiro para fazer a obra. E aí eu saía do trabalho, eu ia para lá com um amigo, a gente mesmo foi reformando o apartamento para poder acelerar o casamento. E aí a gente foi vendo a mão de Deus assim em tudo, sabe? A igreja que a gente casou foi um pastor amigo que emprestou pra gente, a gente ganhou aquela festa, porque foi muito básica. Mas o bolo, o salgadinho, o refrigerante, faltou o nada. salão, o vestido 500 de pessoas noiva. na Não, festa. é interessante. O interessante, assim, eu tinha um vestido em mente, né? Primeiro, assim, a gente não queria ir, questão de paz. Vamos, aí cada um foi organizando e aí, vamos fazer uma festa. E aí o vestido. E aí o vestido que eu queria, tinha idealizado na mente tudo, aí tava pesquisando, falei, nossa, muito caro. E aí uma amiga que tinha casado, ela mandou fazer o vestido na época não lembro o nome, mas uma mulher renomada e tudo. E ela usou só no casamento dela e o vestido estava lá. Quando ela me mostrou o vestido, era exatamente a forma que eu queria. E cabia perfeito, tudo Esses mimos perfeito. que Deus É, faz. Então, assim, esses detalhes pra gente, a gente viu que realmente era Deus abençoando ali, né? Toda essa renúncia por amor a Ele, né? E um grande exemplo mesmo que a gente serviu para os jovens naquela época, né? Porque a gente verdade. era jovem naquela época. Verdade. Ainda são. Eu sei que eles completam 23 anos casados esse ano, não é? sim. Que bênção, glória a Deus. Mas são referência ainda para os jovens, né? Mas olha que interessante, porque muitos casais trazem pra gente, a maioria dos casais que vem para aconselhamento ou entra em curso, tem vida sexual ativa. E ele sempre traz o relato de que é impossível conseguir impossível. ter vida de santidade. Vocês estão provando aí o contrário. Basta possível. se empenhar. Se empenhar e ter o propósito. Qual é o propósito? Ser fiel ao Senhor, cumprir a palavra, Isso. né? Assim, agradar a Deus, né? Porque realmente, depois que você tem a consciência de o que você está fazendo entristece a Deus e vai de encontro aos princípios bíblicos, a coisa realmente muda. Você precisa realmente pensar, você está vivendo para Deus ou está vivendo para o mundo? Isso aí. Tem que ter uma mudança, uma virada de chave. E no meu caso e no caso dela, os nossos amigos da época, que eram do mundo, eles tiveram esse baque, eles falaram, isso aí é fogo de palha. Converteu nada, isso aí daqui a pouco, daqui a 6 meses, Ninguém levava essa fé. ninguém levava Então vocês fé. eram muito mundanos, gente. Eu era muito. Desculpa aí. De verdade. Era. De verdade. Era de verdade o mundo ali, os O prazeres do mundo. Eu não tinha ninguém na minha família era cristã. Eu fui a primeira que se exatamente. Eu não tinha converteu na minha referência família. também. Não E tinha graças a Deus, depois que a gente se converteu, logo meu irmão se converteu, depois o irmão dele e a minha cunhada. Nossa, tudo e depois através a minha do mãe. testemunho de vocês. E E meu aí- irmão também não era casado, era a mesma história. Quando eles viram a Eu nossa acho que, mudança, 6 meses depois ele casou também. eles viram a nossa mudança e como que a influência, né? O testemunho realmente, ele arrasta, né? As palavras convencem, mas o testemunho realmente, na prática. Aí meu irmão também se converte e também se casa. A gente casou muito perto. E outros casais que estavam próximos a nós foram se convertendo e aqueles que estavam na igreja já e conheceram a gente, viram a gente já acelerando o processo, eles começaram a acelerar o processo também. Começou a temporada de casamento. A temporada de casamento. Mas isso é muito real, assim, a gente, às vezes, sem querer mesmo, você acha que não, mas você está influenciando as pessoas, e aí você tem que escolher, você quer influenciar para o bem ou para o mal, né? Agora, a gente viu, literalmente, assim, a mão de Deus se agradando daquilo que a gente fez. Por quê? A gente comprou um apartamento, né?
E esse apartamento veio com uma garagem. E aí eu falei para ela, pô, vamos lá ver. Isso me marcou muito. Profético. Vamos lá ver vamos lá ver a garagem. Não, ela mas falou, mas olha a gente só. não tem nem carro. Eu falei, pô, mas se Deus deu um apartamento pra gente com garagem, pô, é porque ele quer dar um carro pra isso gente. aí. Eu tinha 23 anos. E aí eu chego, abro a garagem grande, né, bacana, toda empoeirada. Aí eu falei, primeira coisa, você tem que preparar o ambiente. Aí eu olhei pro lado assim, tinha uma vassoura velha lá, meio banguela. Eu falei, joguei uma água assim, dei uma varrida. Quando eu tô varrendo, eu vejo num cantinho um carrinho Hot Wheels, todo empoeirado. Aí eu já tava com fé. Carro na garagem, gente. É, Olha gente. só. Carro na Eu já garagem. estava com uma fé, né, com intimidade com Deus, lendo Bíblia. Eu peguei o carrinho, eu lembro que eu peguei assim, eu limpei ele com a camisa, já tinha varrido a garagem, coloquei ele no meio da garagem e fiz uma oração. Eu falei, Senhor, que breve esse carrinho possa crescer. 6 meses depois a gente comprou o nosso primeiro carro. Mas foi rápido, eu recebi um aumento. Coisa linda. Eu trabalhava na época na UFRJ, meu salário aumentou. E aí eu fui vendo a mão de Deus, ou seja, existem recompensas pela obediência. verdade. Deus se alegra, Deus se agrada. Eu falo que Tem Deus benefícios. ainda dá recompensa pra gente, Pois não é. é? Tem recompensas. Que coisa linda. Não precisaria, mas ele, né? Ele faz, ele sabe faz. os desejos do nosso coração. Mas olha só, eu tô aqui, né, pensativa, e assim, como você já tinha uma vida muito mundana, né, você viveu 2 extremos, uma vida mundana e uma vida de devoção a Deus. Essa sensibilidade, essa intimidade com Deus, como que foi, pastor? Assim, eu fui DJ de baile funk. Será que ele era mundano? Há jeito pra você também. Será que eu era mundano? Será que eu era mundano? Aham. Eu, antes de me converter, eu fui DJ de baile funk, né? Então, eu rodava esse Rio de Olha, Janeiro. assim, não diz esse homem pleno, né? Rodava o Rio de Janeiro. Poucos sabem, agora já era. Poucos sabem. Vai Agora, pro mundo, hein, pastor? agora, eu vejo que realmente isso é um testemunho que vai atingir pessoas, Amém. né? Que estão no Esse é o mundo objetivo. e vão realmente falar, poxa, que é isso? Então tem jeito para mim. Então fiz bailes em vários locais do Rio de Janeiro, dentro de favelas, dentro de comunidades. E eu já tive uma vez na vida que eu tive que ir numa boca de fumo para receber. Isso para mim me fez muito mal. Mas eu lembro que eu fiz baile na Rocinha, em locais muito perigosos. Eu lembro que meu pai era o motorista que me levava para fazer. Eu era um DJ na época um pouco conhecido, tocava em rádios. Eu tinha um estúdio em casa que eu produzia esses funks, né? Esses MCs da época. Alguns viraram referências, estouraram, né, nas rádios. E eu acabei me tornando também o DJ deles. Então eu ia junto para fazer esses grandes eventos. E aí eu fui crescendo e me tornando conhecido. E aí você imagina como que foi isso para mim. Por quê? Eu tenho um estúdio, aquilo era uma fonte de renda para mim também, né? Não a principal, mas era uma fonte de renda, mas era um hobby. E aí eu tenho esse encontro com Jesus nesse momento que eu estava realmente passando um momento bem estranho. E como que foi isso? Eu chegava dos bailes e quando eu chegava em casa, eu estava em depressão. Aquela opressão, na verdade, tomava o meu coração. Eu nunca bebi, eu nunca usei drogas na minha vida, né? Mas o diabo me usava para fazer as pessoas usarem. Isso é bem interessante, porque o diabo ele precisa de pessoas lúcidas para poder fazer o caldeirão ferver. Fazer um negócio bom. Fazer um negócio bom. Então, eu era esse instrumento na mão de Satanás, né? E quando eu chegava em casa, parece que aquele peso espiritual, ele vinha sobre mim. Então, aquele cara que estava nos bailes lá, animando 10 mil pessoas, quando chegava em casa, era o cara mais triste do mundo. Eu chorava, eu me encolhia todo dentro do meu quarto, eu me sentia... Vazio ali. Vazio, era um vazio. A palavra é essa, Érica. Eu me sentia vazio. E aí foi justamente nesse processo que eu comecei a perder o sentido da minha vida. E foi quando eu pensei e tentei me matar. Eu pensei em me matar. Eu morava no 5º andar do prédio com a minha mãe e com meu pai, e lá tinha um terraço. E eu lembro que um desses desesperos de alma, eu subi, botei as pernas para fora e eu pensei em pular. Olha isso, decidido a pular. Meu irmão chega, ele me vê e ele fala, cara, o que você... Meu irmão menor, né? Cara, o que você está fazendo aí? Ele
foi um instrumento de Deus ali para que eu pudesse sair dali. E naquele momento eu falei, eu preciso de ajuda. Eu preciso da ajuda de Deus, eu preciso, porque senão minha vida vai acabar. E aí foi nesse período que eu tive esse encontro com esse irmão, com esse amigo que morava no quarto andar. Começa a pregar o evangelho para mim, e eu vou a primeira vez, e aí eu comecei a sentir aquele vazio ser preenchido. Só que eu ainda estava em guerra com o mundo, porque eu ia para a igreja, e quando eu chegava em casa eu ouvia funk. Nessa época eu não conhecia ele ainda. A gente não se conhecia. Esse amigo já trabalhava, né, ele, por morar ali no prédio, ele já conhecia, já sabia do testemunho, né, de mudança dessa pessoa. E ele, por isso que eu falei que ele já era mais quebrantado, porque ele já estava sendo trabalhado, né? E eu não. Aí eu ia para a igreja, chegava em casa, funk. Ia para a igreja, chegava em casa, funk. Aquela guerra espiritual. Aquela guerra. Até que teve um dia que eu fui à igreja, quando eu cheguei em casa eu não coloquei funk, eu coloquei louvor. Aí a atmosfera muda. Já mudou, né? Mudou. Já é preenchido ali, não é? Deus habita no meio dos louvores, aí eu comecei já a mudar. Isso foi virando uma rotina. Chegava da igreja, começava louvores. Só que, lembra que eu falei que eu ganhava dinheiro fazendo essas produções? Eu já tinha algumas coisas agendadas e as pessoas me procuravam, porque por ter gravado alguns MCs que ficaram conhecidos, a galera queria aquele DJ que para poder, de alguma forma, fazer a música ficar conhecida. Bem parecido com o mundo de hoje. E aí começou aquela guerra, porque era dinheiro que estava rolando ali. E aí as pessoas me procuravam, eu comecei a falar, poxa, não, eu dei uma parada. Como assim? Você começou a declinar os convites. Tu não tem estúdio? Eu falei, tenho, mas eu dei uma parada. Como assim, cara? Isso é dinheiro? Eu falei, não quero, dei uma parada e tal. E aí eu comecei a uma freada. Eu percebi que realmente o Espírito Santo entrou e eu vi que realmente algo estava acontecendo comigo. Por quê? Você ganhar dinheiro e fazer aquilo que você gosta, realmente alguma coisa estava acontecendo comigo. Por amor a Deus, né? Algo estava acontecendo. No trabalho, eu vivo muito com as questões de dilemas éticos, é o que a sociedade chama. Quando algo está em confronto, indo contra, foi a palavra que vocês usaram muito aqui, indo contra isso, indo contra o mundo, indo contra a direção da palavra. Só que no mundo espiritual não existe dilema, existe guerra. Então, eu vejo aqui a complexidade, né, das guerras que vocês viveram, principalmente essa, porque envolve também a parte financeira, envolve a perspectiva de futuro, e a gente é criado para o futuro. Os pais, não, você tem que se preparar para você ser bem-sucedido, você tem que ter dinheiro para isso, tem que ter dinheiro para aquilo. Ninguém se prepara para a eternidade, ninguém se prepara para o presente. Então, que o Senhor possa ter misericórdia, não só de nós, mas da geração que está aí. Amém. Verdade. Essa guerra constante contra a carne e o sangue. Então, nós vivemos em guerra, tá? Então, se prepare. Eu lembro de uma das grandes guerras que eu passei, é que dentro desse processo de conversão, eu já tinha assumido um compromisso de fazer um grande evento que ia ter, uma grande festa, né? Um grande evento. Já estavam sendo vendidos os convites e o meu nome estava lá nas placas de destaque, porque por ser conhecido na época na região. E aí eu me converto nesse período. E agora eu chego para os organizadores do evento e falo, olha, eu não vou poder participar. Pô, mas teu nome tá... Eu falei, cara, eu não vou. Pô, mas tá lá teu nome, DJ Felipe. Eu falei, cara, vou te dar uma dica. O meu professor de DJ é Felipe também. Ó, chama ele. Ele é meu professor e tal. E chamaram realmente... Sim, até isso Deus colaborou com a estratégia. Para poder não deixar o pessoal na mão, contrataram o meu xará, que foi meu professor de DJ. E ele foi, e eu consegui sair fora dessa. E aí os convites não paravam de vir, né? Uma festa de Halloween. Nossa. E assim, os convites não paravam de chegar e eu comecei a recusar. E essa foi realmente uma grande batalha, né? De conversão. Não foi fácil, a gente está resumindo aqui, mas muitas batalhas espirituais realmente foram travadas. Ou seja, você começou a abrir mão mesmo, né? Do que te dava... Renunciar a vida mesmo. Quando a gente segue a Cristo, a gente tem que ter. Eu falo que achar que seguir a Cristo é uma vida fácil, Deus promete uma vida abundante, mas exige de nós, né? Muito preocupada com pessoas que vivem um evangelho que diz que é tranquilo e que não suave, existe renúncia. Né?
Não existe. Isso não foi o evangelho que os avivalistas viveram, não foi o evangelho que... Evangelho sem que cruz, os apóstolos sem renúncia, viveram. sem Não sacrifício. existe, gente. É verdade. Tem que ter renúncia. Jesus fala, no mundo tereis Aflições. aflições. Então vamos transportar para o nosso bate-papo. A gente está falando de guerra. Uma guerra é feita de batalhas. Se existe uma guerra espiritual, existem batalhas. E agora aqui a gente está aprendendo aqui, você principalmente, que existe uma estratégia de guerra que às vezes ninguém acredita, que em algumas batalhas você tem que recuar. Só que o ímpeto, a vaidade do ser humano, ela é tão grande que às vezes ele perde a guerra porque ele não tem a sabedoria em recuar em algumas batalhas. Então, às vezes, você tem que recuar em algumas batalhas para poder vencer a guerra. Eu falo que perder é ganhar, às vezes, não é? Isso. E eu fui preparado para guerras físicas. Sim. Mas eu quero te dizer, se você quer se preparar para uma guerra espiritual, tem toda quarta-feira, quarta de guerra, o pastor Felipe. Tá? Ninguém vence a guerra sem preparo. Então, Muito bom. quarta de guerra com o Diz que ele pastor tá Felipe. fazendo muito guerra, eu falei. E ontem, Começou ontem, e né, ontem essa eu série. justamente Não, falei sobre as estratégias de guerra Aí, ó, Olha pega aí. a visão. para alcançar os sonhos. O arroba do pastor Felipe tá aqui, você vai Isso aí, poder. ó, quarta de Foi. guerra. Guerra, vamos pra foi cima. assim, o culto ontem lá na É, Atitude Tijuca tremendo. foi demais, assim. Foi diferente. Deus deu esse direcionamento desse mês de maio pra gente trabalhar as quartas de guerra. Cada quarta um tema, né, Tema. amor? Sonhos, a vida financeira, que a gente tem que estar com a vida espiritual, a área profissional financeira, que também é uma guerra, e como é o mês da família, aí a última vai ser o fechamento da campanha, batalhando, guerreando Isso. pela família. Mas o Douglas falou algo muito interessante, que foi a questão de recuar, que é uma estratégia de guerra. E eu lembro que quando eu comecei a ir à igreja, eu precisei recuar de algo, que era as antigas amizades. Isso, tá Por quê? Eu estou num processo de transição ali, de transformação, saindo do mundo para ir para a igreja, né? Vim para o reino. E aí, só que assim, eu olhava na janela, os meus amigos estavam todos ali embaixo, ali era a reunião da galera. E eu era o líder da galera. Eu era o líder da galera. Imagina para eles perderem o líder. Era hein? eu que levava a galera para os bailes e dava ingresso aqui e ali. Então, era o cara mais divertido, era o cara mais bacana, era o cara, esse é o cara, ele é o nosso amigo, ele é o DJ, tal, eu sou amigo. Convite, né? Era o brabo, Entendeu? era o brabo. Aí daqui a pouco tu some da galera. Aí a galera, ué, pô, aí eles me chamavam aqui. E aí eu lembro que eu recuei. Eu fiquei aí uns bons meses trancado dentro de casa. Quietinho ali na sua. Fui pra Só dentro, se fortalecendo. só me fortalecendo na palavra. Então foi uma estratégia de guerra, recuar. Porque eu não sei, né, se talvez eu estava pronto já para descer e evangelizar ou para encarar, ou receber alguns convites ali, corpo a corpo. Então, assim, as pessoas precisam realmente entender essa estratégia do Douglas, que vão ter momentos na sua vida que você vai precisar recuar. Você vai precisar, né, ficar dentro do teu mundo ali, até que Deus puder te apresentar novos amigos. Aí foi o que começou a acontecer. A gente que tinha muitos amigos no mundo, né? A gente começou a sair de fininho ali, né? Não abandonou a galera, mas foi saindo, foi fazendo novas amizades e se fortalecendo. Quando eu percebi que realmente estava fortalecido, aí a estratégia de Deus foi diferente. Agora eu quero que você vá lá no meio da galera e comece a influenciar ele. ele. De outra Deus, forma. Muitos se converteram. Muitos se converteram. Então, assim, foi bem legal essa experiência, mas foi necessário primeiro recuar. Que testemunho lindo, né? Glória a Deus. Agora vamos falar da vida ministerial. Sei que vocês estão fazendo um trabalho lindo lá na IBA da Tijuca. Tijuca, São Cristóvão. Eu ia falar, Agora já tá a segunda casa adjacente. é maior que a da primeira. Vamos ali. Pega a visão aí. Fala, como que é agora, né? Porque antes de vocês serem pastores, vocês já eram homem e mulher, vocês já eram marido e esposa, né? A gente exerce muitas funções, muitos papéis. E agora vocês são pastores, né? Você está pastoreando as mulheres, está lá no Precioso, pastoreando uma igreja junto com o seu marido, né? Ser mulher de pastor é pastorear juntos. Tá ali. Como que vocês estão agora nessa fase, né, de ministério, de pastoreio, crescendo, dando frutos e virão outros mais, com certeza, né? Fala um Como pouquinho. é que vocês fazem isso? Conta pra gente. Então, a nossa vida realmente é igreja, né? A gente tá praticamente, sei lá, terça, quase todo dia. A gente não vai segundas, né, que é folga, assim. Folga. Mas a Quando gente dá pra tá- tirar, né?
A gente consegue tirar e trazer pra cá, gravar. Porque a igreja é relativamente nova, né? 2 anos e meio. A Tijuca, né? E como vocês falaram, São Cristóvão, a gente já tem uma igreja... Tem uma filha, né? Filha, e, nossa, também tem crescido muito, né? Graças a Deus, assim, a igreja tem avançado, né? E a gente já tem projeto para pensando já numa nova igreja. Esse ano ainda. Esse ano. Mas assim, a gente se converteu junto, a gente batizou junto. Então a nossa vida... Isso é muito legal também, a gente se converteu juntos e batizou juntos, né? A nossa vida em Deus, assim, sempre foi junto, a gente sempre caminhou junto. E quando a gente se conheceu e tudo, e aí eu trabalhava, enfim, mas depois ele trabalhava na UFRJ, e aí depois ele saiu da UFRJ e nós começamos... Pedir demissão. Nós começamos a empreender juntos, a gente tinha negócio juntos, então tudo nosso... Junto. Foi muito junto. Isso não é impedimento, nunca foi conflituoso, que tem muitos casais. Treta, não? Muitos casais ficam Sim. Já, com certeza. Já deu como? Muitos conflitos, e inclusive no início do casamento, né? No início do casamento, ali, talvez 2 anos de casamento, segundo ano. Foram bem desafiadores. Importante a gente falar que foi desafiador. Por quê? São 2 pessoas diferentes, com criações diferentes, né, morando debaixo do mesmo teto. Exemplo, assim, coisas básicas, mas que acontecem no casamento. Vamos supor, na minha casa, minha mãe tinha o hábito de botar a mesa, a gente tomar café e tudo. Na casa dele, a mãe dele sempre trabalhou fora. Eles não tomavam café na mesa, eles não tomavam café. Então, às vezes, eu ia para casa dele, dormia lá, aí eu ficava lá de manhã pensando... Aí eu, gente, ninguém toma café nessa casa, não sei o quê. Ok, Cada um já tinha comido por aí. Criações diferentes, Mas né? a gente casou e eu queria que ele sentasse na mesa pra gente tomar café, almoçar, não sei o quê. Então isso às vezes Adoro gerava... que as histórias se repetem. Você que só muda o endereço, né? Você que fica achando que na sua casa é diferente. Não né? Conflito, estresse. Até ajustar, né? Forma de pensar. Eu com um jeito totalmente, assim... independente. Ela sempre foi muito independente, começou a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 13 anos. Olha. Então, aí imagina, ela... Muito madura. Meu ideal era assim, eu casei com 19, me converti e casei com 19. Sou nova. Um ano depois a gente casou. Uhum. Só que antes, qual era a minha meta de vida? Eu trabalho... E com 18 anos eu vou morar sozinha. Independente, pra frente gente. E não foi nada disso. Então, tipo, eu me converti, mas o processo do temperamento, de tudo. É um processo. Chegou um momento assim que eu falei, meu Deus, a gente hoje está convertido, está na igreja. Na época eu já era um obreiro da igreja, né, já servindo ali. E eu falei, cara, imagina, eu vou me separar dessa menina... vai ser um escândalo, aquela coisa toda. E aí, naquele momento ali, eu pedi a Deus, Senhor, me dá uma estratégia. O que eu faço? Porque essa menina aqui parece que ela é indomável. Ela é indomável. Meu Deus, o que eu faço? E aí Deus me deu uma estratégia que era realmente a estratégia do diálogo. Então, quando a gente vivia conflitos, a gente conversava, mas conversava muito. Olha muito, o fator muito. comunicação aí, né? Que muito, é importantíssimo. E assim, ele começou também justamente no período que a gente viveu esse período de abstinência de 1 ano. A gente ficou 1 ano sem ter relacionamento sexual. 1 ano. Foi fácil? Não foi fácil, mas Deus... Mesmo tendo vivido anteriormente. Vivendo anteriormente, isso exatamente. Muito, né? Exatamente. Então, nesse período de 1 ano, a gente desenvolveu a amizade, a comunicação. Mas agora casou, aí voltaram os conflitos ali, novos conflitos. A gente vai ter que começar a conversar. Então, a gente conversava nas madrugadas. E eu falava, o que eu faço que te chateia? Aí ela falava, aí eu ouvia. Falei, vai chegar a minha hora agora. Vai chegar a minha hora. Agora eu falo, posso falar também o que você faz que me chateia? Aí eu puxava a minha lista. Então, poxa, vamos melhorar. Aí melhorava. Aí ficava um período tranquilo. Daqui a pouco piorava tudo de novo. E a gente foi realmente adotando isso como diálogo de ajustes e foi ajustando tudo isso. Eu queria ouvir de vocês agora, hoje, como o ministério de vocês tem combatido o mundo, já que o tema é... O mundo. Combatido o mundo. Eu acho que a comunicação... Claro que se eu pudesse escolher, eu não teria essa história do mundo. Mas como Paulo diz, todas as coisas cooperam, contribuem. Então, eu aproveito essa vivência do mundo para que eu possa orientar pessoas nos dias de hoje. Então, quando as pessoas procuram a gente, você consegue, às vezes, já identificar
com muito mais rapidez. Você já esteve nesse lugar. Já estive nesse lugar, eu já sei o que essa pessoa está pensando, já sei o estágio que ela está. E aí a gente vai aplicando as estratégias que Deus deu pra gente. É né? verdade. É uma forma agora que você usa para atrair as Pra pessoas atrair as para Jesus, pessoas. né? E assim, muito legal que você, quando vai fazer ali um gabinete, uma orientação pastoral com um casal que está vindo do mundo, você entrar no mundo deles é muito legal, porque a pessoa fala, caramba, falei, isso aí eu já vivi, cara. É mesmo, falei, e mudou, isso aí muda, tal. Então, assim, o testemunho, ele fala, né? Fala. Então, a gente tem visto resultados na hora dos aconselhamentos de você falar, cara, isso aí tem jeito, cara, isso aí é besteira. Mas como assim não é besteira? Não, isso aí tem jeito, isso aí muda. E a Jesus gente transforma. procura sempre, quando a gente sabe de algum casal que está começando a namorar na igreja, a gente procura sempre conversar, ou nós dois juntos, ou às vezes ele não consegue porque está com alguma coisa, aí eu vou e converso, o Stru fala, olha, é isso, porque para não se precipitarem nas Dando coisas. os conselhos. Você já está ali naquela função de ouvir para depois, né, entender e até aconselhar, não é? Sim. Que privilégio, hein? Vocês aí da Tijuca de São Cristóvão ter esses pastores, hein? Olha. Ó, o momento ápice do New Waycast é uma pergunta que vem. Eu chamo de pergunta surpresa para não falar pergunta bomba. Mas hoje é guerra, Meu então Deus. hoje é É bom. guerra, é guerra. O Douglas cismou que é guerra. Vem, Ó. Madu. Socorro. Tô até de Gata. verde já pra ficar camuflado. Gente, Passar aquele... eu acho que vocês... O bom de pastores é que eles respondem tudo, falam tudo com verdade, com transparência. Foi a Madu que fez essas perguntas. Eu não queria cabeçou. dizer não, hein? Foi a Madu junto com a Ana, foi a equipe ali, a galera, né? Mas vamos lá, vamos ver se vocês já responderam aqui. Já houve momentos em que o ministério colocou o casamento de vocês à prova? São 2 perguntas. Pesada ainda. E qual conselho vocês dariam para quem está passando por isso? Posso começar? Pode. Não colocar a prova no sentido assim de a gente vai separar. Não, tem a ver com o ministério, não, porque nós sonhamos isso juntos. Né? Quando eu me converti, a gente se converteu, né? Eu já tinha certeza que ele seria pastor. E eu pensava, meu Deus, mas eu não quero ser esposa de Sério, pastor. você já sabia disso? Eu tinha esse medo. Eu já, porque era nítido, assim, eu não falava, mas era nítido, sempre foi nítido, assim, sempre, o amor dele pela obra, pelas pessoas, e sempre fomos envolvidos nele muito mais. Assim, aquela entrega, então eu já vi, eu falava, meu Deus. Eu ficava pensando, dentro do meu pensamento que estava ali em construção, eu falava, como eu vou ser esposa de pastor, como assim? Não sei o que. Eu falei, meu Deus, mas eu sabia que eu ia ser. Uhum. E aí, então, assim, não que colocou a prova em pensar, vou me separar porque isso não dá, não. Mas de ter que ajustar algumas coisas. E até hoje a gente ajusta, Sim. né? Ele é muito intenso. Vive muito pra obra, Ele é muito né? intenso. E aí você Eu vai falo, lá, amor, você resgata ele, você traz ele. amor, então, vamos Ela que me fazer freia. isso e isso. Segura a onda aí. Porque ele ama fazer isso e ele gosta e ele tá ali. A gente lindo. chega na igreja e a gente não tem hora para sair. A gente não tá ali batendo um ponto. Eu vou estar aqui de tal hora, tal hora. Não, a gente fica. Quando tiver demanda, você tá lá, né? E a gente E assim, vai o mais indo e é legal com também, prazer. dentro do ministério que ela tinha o trabalho dela, a gente tinha uma empresa juntos, depois ela começou ela era funcionária da LERJ, e quando a gente é enviado para pastorear uma igreja de atitude, ela teve que abrir mão e desde então ela tá comigo. Vive contigo, Vive esse comigo, pastor. no ministério. Quem Então, não queria ser a mulher de pastor virou pastora. E realmente ela está Deus comigo faz essas todos coisas os dias pra na gente. igreja. Ela está todos os dias na igreja. A gente realmente é um casal ali Vocês amam. inseparável. É nítido ver aqui e sentir que eles amam o que eles fazem, gente. Então, assim, é por amor. acaba que os conflitos que geram hoje, acho que é o conflito dela falar pra mim, cara, dá uma segurada, vamos Você é o sair. equilíbrio dele ali, né? Vamos dar uma passeada. Pô, você precisa. Vamos namorar. Vamos namorar. Gente, pastor namora, gente. Ah, tem que namorar, gente. Namora assim, nesse sentido, ele é bem. Vamos lá. Mas- E que mas você, é uma qual bênção. conselho que vocês dariam, né, para quem não é todo mundo que consegue ter essa vida ajustável? A gente vê aí, né, às vezes surge algum escândalo de um pastor, né, que está passando por uma questão emocional porque não soube equilibrar. Olha, eu acredito muito no discipulado, né? Você ter pessoas para caminhar junto com você. Agora, eu recebi essa bênção de Deus de realmente ter uma esposa amiga.
porque existe um discipulado também entre eu e ela, dela comigo. Então, assim, eu vou falar até que às vezes eu passo muito mais apertos do que ela. Então, assim, eu acabo conversando muito com ela. Poxa, eu estou me sentindo assim, aconteceu isso, estou meio incomodado com isso e tal. E ela, como sempre foi, lembra que falou que queria morar sozinha? Dependente, ela é muito, frente. A gente tem perfis. Dá logo a solução. Ela é Mas aí esclarecida, ajuda, fala, né? Dá logo a solução. vambora, não sei o quê. Então, assim, Eu sou mais a assim. gente é o equilíbrio, né? O que um tem, o outro não tem, a gente vai se completando. Então, assim, ela me ajuda muito em algumas questões e eu também ajudo ela em outras. Eu acho que Deus realmente vai nos completando. Agora, eu acho que o ministério de um casal é parceria. Tem que estar junto, tem que ser cúmplice, tem que abrir o coração, tem que falar mesmo o que está sentindo. Né? É o teu cônjuge, né? É teu parceiro, é teu amigo. A gente sempre fala, primeiro nós somos irmãos em Cristo, né? Porque nós somos, né, irmãos antes de tudo. Depois amigos e esposo, marido e E mulher, agora, né? realmente saber dosar, que é uma coisa que eu estou aprendendo com ela. E aí, por exemplo, essa semana agora, segunda-feira, eu consegui tirar folga. Aí na terça-feira, consegui dar. Gente, pastor precisa de folga. Vamos aplaudir o pastor, gente. Mas eu lembro que tem algumas vezes o pastor Robson puxando minha orelha. Cara, você tem que tirar folga, cara. E olha quem segunda-feira. fala. Pastor Robson também, ó, obrigada, hein? Segunda-feira tu não vai pra igreja, não sei o Na que. época das obras da igreja não existe folga, porque a gente fica tão querendo que o negócio inaugure que... Não, mas agora vocês têm que ter folga. Agora as coisas estão mais organizadas. Por mais que, né, a gente saiba que viram várias igrejas filhas, né, Amém. através de vocês, a gente sabe que o quanto o equilíbrio... é necessário. E assim, pra é vocês necessário. estarem bem como casal, como marido e mulher, como homem e mulher, para estarem bem como pastores. E aproveitar esses momentos mesmo, que eu não consegui, às vezes, desfrutar. E eu tenho aprendido isso. Que bom. Né? Deus cria em 6 dias e no 7º Descansa. ele descansa. Mas essa palavra descansar, Deus não se cansa. A palavra ali é contemplar. Deus contemplou a sua criação. Agora eu vou usar isso, vou É contemplar. a contemplação. Vou contemplar meu tempo Vou no lhe shopping, contemplar vou hoje. contemplar. Ô, glória. Então, assim, Adorei isso, é você desfrutar de algo que você, né, construiu. E o 7º dia, esse dia importante de descanso, é um dia para que você possa, sabe, mesmo se conectar com Deus. Verdade. Então, assim, eu gosto muito de ir para um shopping, de sentar ali numa cafeteria, tomar meu mate, comer um pãozinho de queijo, aí ali eu organizo meus pensamentos, ali Deus vai falando comigo novas estratégias, porque às vezes é o ócio criativo, né? Que você precisa sair de dentro do ambiente para que você possa receber instruções. E aí eu comecei a aprender isso, estou desenvolvendo isso, mas ela que realmente me ajuda nisso. A esposa ajudadora, né? Faz Ela é, toda a diferença. Gente, quero agradecer porque a gente fala... Algumas vezes eu falei que o casal é uma bomba na mão do Senhor. Ele gosta de guerra bomba. É uma bomba atômica. Eu falei, o casal bem conectado é uma bomba atômica. Então, que vocês sejam isso, porque o maior ministério que existe no mundo é o ministério de uma só carne. Verdade. Então, se vocês continuarem exercendo o ministério pastoral como uma só carne, aí sim o mundo está perdido, porque vocês vão saquear o mundo e vão ser vitoriosos. Muito obrigado. Obrigada pela presença. Que bom poder identificar um casal de pastores com uma identidade, uma só carne. Isso é muito notório, muito nítido em vocês. Que bom que vocês estão dando muitos frutos. E a gente espera nas próximas igrejas filhas vocês de volta aqui. Amém. Tá bom? Amém. Obrigada, que Deus abençoe, renove as forças de vocês, prospere mais e mais ainda onde a mão de vocês tocarem. Amém. A gente espera mesmo de coração que esse breve testemunho aqui ele possa realmente abençoar a sua vida, tocar o seu coração, que você possa acreditar, né, na família, que vale a pena, sim, construir uma família aos pés de Jesus e que, sim, é possível vencer o mundo, né, e estar inserido dentro do reino e ser feliz. Amém. Ser esposa de pastor é uma benção. Tá dizendo, hein, gente? Eu sei que você foi abençoado, eu sei que você foi impactado. Então, quero pedir que você compartilhe esse podcast com o maior número de pessoas possíveis. Aqueles que querem casar, aqueles que estão em dúvida, aqueles que estão casados, todas as famílias, para que elas também sejam abençoadas, assim como nós fomos. Então, a gente se encontra no próximo sábado. Meu beijo. Tchau, gente.